Oi, Cadu, você ouve a gente? Olá, Boa tarde, gente, tudo bem? tudo bom e você? Tudo certo, Estamos só terminando aqui a organização e já começamos. tranquilo. Esquente. Então, tudo pronto. É verdade. Tudo pronto, podemos começar, então? Tá gravando? Por mim, podemos sim. Boa tarde e boas-vindas a todos que estão nos acompanhando no nosso sexto ciclo de debates discente, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Relações Internacionais, o CERIFAC. Eu sou Marina Zarpelon, aluna do terceiro ano de RI da Facamp e estagiária no Série Facamp. O ciclo visa a difusão dos resultados das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da Facamp em formato de projetos de pesquisa, grupos de estudo, monografias e iniciação científica. Nesse ano, o ciclo ocorrerá de 4 a 8 de novembro, com 12 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa em formato de pôster. As mesas contam também com a participação de convidados externos, pesquisadores e professores de universidades públicas e privadas brasileiras, como debatedores. Com o propósito de promover a difusão das pesquisas conduzidas pelos alunos de RI da Facamp por meio do intercâmbio de conhecimento entre as instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados, é com grande honra que declaro aberta a sexta mesa do sexto ciclo de debate discente do Série Facamp, intitulada Neoliberalismo e o papel das grandes corporações nas RI. Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos as boas-vindas ao nosso convidado, o pesquisador Carlos Eduardo Rezende Landim. Carlos Eduardo é doutorando e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, bacharel em RI pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, editor do Boletim Lua Nova, do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea e pesquisador no Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais. Carlos Eduardo, nós agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade para participar do nosso ciclo de debates. Na mesa de hoje, contaremos com a apresentação de três trabalhos. Vamos começar com a apresentação de pesquisa intitulada Greenwashing e o Acordo Net Zero 2030 da Fórmula 1, desenvolvida pelo pesquisador Giovanni Lana. Você terá 7 minutos para apresentar a sua pesquisa. Você tem a palavra. Obrigado, Marina. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Bom, a minha pesquisa é a pesquisa que eu estou desenvolvendo como meu projeto de monografia, que eu vou desenvolver ao longo do próximo ano. E ela surgiu de um interesse individual meu, que é a Fórmula 1, que eu, na verdade, desde esse ano já estou fazendo uma pesquisa mais voltada para o mundo acadêmico. E no semestre passado, eu, junto com uma outra colega, organizamos um grupo de estudos aqui na Facamp sobre em parceria com o SERI também, sobre exatamente automobilismo e as relações internacionais. E aí, ele, na verdade, esse grupo abriu um leque aí de possibilidades do que a gente podia estudar. A gente falou sobre economia política, sobre desigualdade de gênero, direitos humanos, meio ambiente, e são todos temas que a gente conseguiu desenvolver certinho um por encontro, mas que daria para ter feito uma pesquisa individual sobre cada um. E depois que acabou o grupo, eu pensei, bom, agora eu quero escolher um desses temas para desenvolver minha pesquisa em cima. E o que eu acabei escolhendo foi exatamente meio ambiente e a Fórmula 1. O grupo era mais focado em automobilismo como um todo, e para minha monografia eu resolvi focar mais na Fórmula 1, porque de uma forma ou de outra é o esporte mais popular, é o que tem
é um número de patrocinadores maiores, movimenta muito mais dinheiro, então também tem muito mais material disponível para fazer a pesquisa em cima. E o ponto base, eu diria, dessa pesquisa foi um acordo que a FIA, que é a organização sem fins lucrativos, que é basicamente a reguladora de todo o automobilismo internacional, a grande maioria das competições internacionais de corrida passam por ela, e ela que organiza a Fórmula 1 como no sentido de regras, regulamentos, penalizações, tudo passa por ela, mas também no sentido de que ela toma responsabilidade pelas questões de governança da Fórmula 1 também. A Fórmula 1 atualmente, na verdade, é uma marca que é propriedade de uma empresa chamada Liberty Media, americana, e é uma marca, uma empresa privada, com bilhões e bilhões de dólares envolvidos, só que todas as questões de regulamento passam exatamente pela FIA. E no ano de 2020, a FIA fechou um acordo com as Nações Unidas dentro da Agenda 2030, de que ela estava se comprometendo que até 2030 todas as modalidades ali que são regulamentadas por ela seriam livres de emissões de dióxido de carbono, que é na verdade uma meta muito ousada. Quando você começa a estudar exatamente tudo que é emitido de poluente com um campeonato de Fórmula 1. É, E aí eles fizeram exatamente esse compromisso. E o compromisso deles vai muito além de só vamos, por exemplo, poluir menos com os carros. Eles se comprometeram em todas as esferas, então até de reduzir o lixo que é produzido durante as competições. A questão é que agora, em 2024, praticamente 2025, eles já liberaram quais vão ser os regulamentos a partir de 2026. Agora, em junho e julho, eles já lançaram o livro de regras que vai ser seguido pelos próximos 4 anos, depois de 2026, e que bate exatamente com esse momento aí de que o relógio dá o alarme de que chegou o momento deles serem livres de emissões. E a minha pesquisa originalmente ia chegar exatamente nesse ponto. É possível você realmente ter uma Fórmula 1 sem emissões? E eu estava desenvolvendo a pesquisa em cima disso, só que logo desde o começo foi evidente de que não era possível. Essa é uma meta inalcançável. Até porque dentro desse regulamento os carros continuam sendo completamente a combustão interna, continuam poluindo da mesma maneira que eles poluem hoje. Então, conversando com o meu professor, que eu pretendo que seja meu orientador, e também com as professoras que auxiliam a gente com a monografia, a decisão foi de expandir esse tema. E aí entrar muito exatamente mais nessa questão da Fórmula 1 como uma marca, da Fórmula 1 como uma empresa que visa crescer, porque esse é um outro ponto fundamental que a Fórmula 1 só tem crescido. De ali do período um pouco antes da pandemia, mas principalmente depois da pandemia, tem um esforço desse grupo midiático de tornar a Fórmula 1 um fenômeno muito maior do que ele sempre foi. Então, com séries na Netflix, shows de músicos famosos nas corridas, e expandir cada vez mais e tornar realmente um fenômeno a Fórmula 1. Tanto é que os números de espectadores dobraram de antes da pandemia para agora, um esporte que, inclusive, muitos diziam que estava morrendo em termos de público. Só que o ponto que agora que a pesquisa vai ser desenvolvida em cima é exatamente esse. Como que você continua crescendo esse gigante da mídia que é esse esporte, que movimenta tanto dinheiro, tantos patrocínios, tanto público, e que agora você subitamente quer fazer com que ele tenha zero emissões. E aí o greenwashing, eu pretendo que seja a análise principal da pesquisa, porque toda a mídia que a FIA tem feito ao redor desse acordo, eles têm colocado isso como um dos frontes deles para o público. Olha, a gente está fazendo tudo no nosso esforço para tornar o esporte mais sustentável. Acontece que esse não é o caso. Os esforços deles têm sido muito focados em tornar os carros menos poluentes. Isso tem tido impactos. Só que quando você abre o report de sustainability da própria Fórmula 1, eles têm lá um gráficozinho que mostra que os carros, na verdade, representam 1% das emissões do esporte. Então, claro, todo o esforço voltado a diminuir as emissões é muito válido, mas é 1% comparado com todo o resto, que vai de transporte, logística, levar as pessoas que trabalham na Fórmula 1 para todos os cantos do mundo. São 24 corridas em 4 continentes diferentes, então é uma estrutura gigantesca e a poluição tá aí. Só que isso não é falado. Esse não é o ponto
que eles têm feito esforços para mudar, que eles têm feito esforços para reduzir as emissões. E aí, o, o ponto que eu quero chegar é, isso se classifica como greenwashing? É o caso deles estarem se vendendo como uma marca verde que se preocupa com o meio ambiente, quando na realidade eles sabem onde está a raiz do problema e exatamente mexer nessa raiz do problema vai contra o objetivo deles, que é crescer e de cada vez ter mais lucro. E, por enquanto, a pesquisa está indo nesse caminho, ainda tem bastante a percorrer aí. Mas muito obrigado. Muito obrigada, Giovanni, pela apresentação. Passaremos para a nossa segunda apresentação de pesquisa, intitulada Navegando por Novos Negócios: O interesse do Google nos cabos submarinos de fibra óptica, desenvolvida pelo pesquisador Giovanni Nicolasi de Campos Bueno Benages. Você terá 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Você tem a palavra. Obrigado, Marina. Obrigado, Cadu, pela sua disponibilidade, tempo dedicado à leitura do resumo expandido que nós enviamos. Ah, Primeiramente, gostaria de pontuar que a minha pesquisa é oriunda da minha pesquisa de iniciação científica, que buscou estudar e entender os cabos submarinos como objeto de estudo das relações internacionais, porque muitas vezes os cabos submarinos são despercebidos, não são observados, no nosso cotidiano, então ele também deixa de ser estudado por campos relevantes, como as relações internacionais. Aliado a isso, os cabos submarinos também são observados como uma questão apenas técnica e não necessariamente que existem relações políticas que permeiam a infraestrutura de comunicações. Então, a minha iniciação científica buscou comprovar que os cabos submarinos de fibra ótica são sim objeto de estudo das relações internacionais, e em meio a essa pesquisa, o que me chamou bastante atenção foi que o Google tem investido também nessa infraestrutura. Uma empresa que tradicionalmente não investe em infraestrutura direcionadamente, que é muito mais uma provedora de conteúdo, como é entendido pela literatura que eu tenho estudado. O Google tradicionalmente não investe em infraestrutura, apenas produz conteúdo, promove seus serviços digitais. Então, achei um pouco estranho. Então, essa minha pesquisa de monografia busca entender o porquê esse interesse, por que o Google tem investido nessa infraestrutura de telecomunicações. De início, a pesquisa está dividida em dois capítulos. O primeiro deles tem bastante contribuição da minha iniciação científica, é justamente entender o porquê os cabos submarinos podem ser objeto de estudo das RI. Então, para isso, eu observo, trago o conceito de poder estrutural da Susan Strange para entender os cabos submarinos como essa fonte de poder, que existem relações políticas que permeiam essa infraestrutura. Então, inicialmente, eu apresento os cabos submarinos, o seu breve histórico, que foram desenvolvidos a partir da década lá pelos anos 1850. Então, não é uma tecnologia nova. Os primeiros cabos foram cabos de telégrafo, feitos de cobre, e quem tinha maior capacidade, conhecimento e o poder de transmitir esse conhecimento, de colocar em prática, produzir esses cabos de telégrafo e expandir sua rede de telecomunicação, era a Inglaterra. Então, a Inglaterra conectou territórios, a metrópole, às suas colônias, para, primeiro, integrar o comércio com as então colônias, e principalmente o governo também tinha bastante capacidade de enviar informações, de manipular o seu exército e manter o controle sobre as colônias. A tecnologia foi desenvolvendo, as tecnologias digitais foram se desenvolvendo, e a partir da década de 1980, houve um ponto de virada dos cabos de telégrafo feitos de cobre para os cabos de fibra ótica, que são muito mais seguros no ponto de vista técnico e também mais resistentes fisicamente, pensando que eles são menos suscetíveis a danos físicos. Então, por eles serem mais seguros e também por terem maior capacidade de conectar os territórios, e com o desenvolvimento das tecnologias digitais, eles passaram a ter um papel muito mais importante na economia digital. Com a globalização e digitalização dos processos, os cabos submarinos ganharam muito mais importância e passaram a ser indispensáveis para a economia como um todo. Então, interromper o fluxo de informações significa também interromper o fluxos econômicos e, enfim,
A infraestrutura, ela é essencial para qualquer transação financeira realizada hoje. Então, entendendo a centralidade dos cabos submarinos de fibra ótica, eu fui atrás das principais empresas que são responsáveis por essa gestão. E um dos pontos de virada da pesquisa foi entender que a indústria de cabos submarinos é dividida em empresas fornecedoras e empresas proprietárias. As empresas fornecedoras são aquelas empresas que, de fato, têm o conhecimento, que produzem, que desenvolvem tecnicamente esses cabos. Portanto, elas que têm o conhecimento sobre essa tecnologia e são capazes de produzir e fornecer esses carros para outras empresas. Já as empresas proprietárias, ser uma empresa proprietária significa que ela possui propriedade sobre parte da capacidade daquele cabo. Ou seja, ela detém propriedade de parte daquele fluxo. Uma certa porcentagem daquele cabo pertence àquela empresa. E a empresa proprietária pode ou utilizar essa capacidade para os seus negócios, como bancos financeiros, ou pode ofertar essa capacidade excedente é, para outras empresas, como empresas de telecomunicação. Em suma, as empresas proprietárias são geralmente empresas de telecomunicação, como a Telefônica, que tem, por exemplo, a sua subsidiária Viva aqui no Brasil. Então, para intermediar essa conexão dos fluxos de informação, as empresas proprietárias são responsáveis pela gestão no sentido de, enfim, pela gestão desses fluxos. E o Google entra nesse sentido de uma empresa proprietária dos cabos submarinos. O Google ele tem se inserido nesse mercado como empresa proprietária e não como uma empresa fornecedora. Apesar do Google não ter a capacidade de produzir esses cabos, o Google consegue determinar como que esses cabos serão produzidos. Isso porque são feitas parcerias com as empresas fornecedoras dos cabos submarinos e o Google consegue determinar a capacidade e tem o privilégio de ser uma das poucas empresas proprietárias de certos cabos. Na minha pesquisa, eu analiso os 5 cabos mais extensos em operação. É perceptível que há pouquíssimas empresas fornecedoras, mas há muitas empresas que são proprietárias. E o Google tem se inserido nesse mercado como uma empresa proprietária que tem a propriedade junto a poucas ou mais nenhuma empresa. Com isso, eu quero dizer que o Google tem investido nesses cabos. Aí eu exploro a minha hipótese que o Google, com isso, busca maximizar os seus negócios através do investimento na infraestrutura, o que não é tradicional do escopo dos seus negócios. Esse investimento diretamente na infraestrutura pode garantir redução de custos, visto que, uma vez que o Google investe nos cabos submarinos diretamente em parceria com as empresas fornecedoras, ao invés de comprar capacidade excedente no mercado, são reduzidos custos. E essa redução de custos pode garantir vantagens competitivas frente a outras empresas, também provedoras de conteúdo, que têm investido também em cabos submarinos, mas de uma maneira muito mais tímida. O primeiro investimento que o Google fez foi em 2008, apenas na propriedade. Em 2018, o Google anunciou que mudaria a sua estratégia, investindo de uma maneira muito mais direta na propriedade, definindo como que esses cabos serão produzidos. Então, a minha hipótese é que o Google busca, através do investimento na infraestrutura de telecomunicação, garantir vantagens competitivas frente a outras empresas. E isso é feito através de investimento que reduz os custos e garante essa vantagem. A princípio, são essas minhas conclusões parciais, porque a pesquisa ainda está em desenvolvimento, e eu foquei, num primeiro momento, na pesquisa de iniciação científica, que buscou entender os cabos como esse objeto de estudo, e agora eu tenho investigado o porquê desses interesses e como isso se dá na prática. Obrigada, Giovanni, pela apresentação. Passaremos então para a nossa última apresentação de pesquisa intitulada O Neoliberalismo e a Cooperação Sul-Sul na OIT, a Rivalidade do Século, desenvolvida pelo pesquisador Gabriel Rezende Pellegrina. Você terá 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Você tem a palavra.
Muito obrigado, Marina. Obrigado, Cadu, pela sua disponibilidade, né, de estar aqui hoje. E, bom, já falando um pouquinho da minha pesquisa, essa pesquisa começou em 2022 com uma dúvida muito grande em mim em relação ao neoliberalismo e a liberdade das organizações internacionais, vamos dizer assim, de fazer realmente o que elas gostariam de fazer no âmbito normativo dentro de um contexto capitalista neoliberal. Então, eu busquei, essa crítica surgiu, né, porque eu já tinha uma vontade de estudar o neoliberalismo e eu li a Wendy Brown, Cidadania Sacrificial, eu acredito que era a obra que eu li específica, e que ela fala que o capitalismo utiliza da governança, né, da administração pública, como ele se infiltra na governança e na administração pública para delimitar os espaços de manobra, né, de investimento público, de decisões públicas, vamos dizer assim, que o Estado tem espaço para, né, tomar medidas sociais, vamos dizer assim. E eu li alguns textos também que falavam sobre essa questão da governança num nível internacional, em que a ONU limitaria as possibilidades dos estados de tomarem decisões com base nos assuntos que ela escolhe debater. Então, juntando essas duas críticas, né, eu quis analisar exatamente como o neoliberalismo poderia limitar, é, através da governança global, a atividade dos estados, né, a forma de se pensar no neoliberalismo, a forma de se pensar na organização econômica. Então, conversando com a minha orientadora, né, com as professoras de monografia, a gente trouxe isso para o âmbito da OIT, que é uma organização que me interessa bastante, que é a Organização Internacional do Trabalho, né, que tem tudo a ver com o neoliberalismo, e nós chegamos ao trabalho final de analisar a relação triádica entre a OIT, o neoliberalismo e a cooperação Sul-Sul. Então, para fazer essa análise, eu comecei desde o momento de fundação da OIT, em 1919, analisando a versão do capitalismo, né, do liberalismo, perdão, que existia ali naquele momento, que era um liberalismo clássico, então que não haviam grandes legislações trabalhistas, grandes parâmetros de proteção dos trabalhadores, grandes sistemas de proteção social, e isso acabou gerando uma agitação, né, civil muito grande na Europa. Então, nesse momento, a gente vê que a OIT é criada como uma organização focada nos países da Europa, focada ali na região europeia, para estabelecer parâmetros regionais para os trabalhadores da região e proporcionar um diálogo, uma paz social nesse momento. Analisando também a questão da relação com o sul global, né, a gente vê que nesse momento não tem tanto uma aproximação, isso passa a acontecer mais a partir da década de 30, em que, com a ascensão do nazismo, do socialismo, do comunismo, do fascismo na Europa, a gente vê que a OIT migra, né, o seu foco mais para a América, se aproximando dos Estados Unidos e da América Latina. Com isso, a gente passa para um outro momento, que com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, nós temos um questionamento da OIT. Porque como houve uma nova guerra, ela não foi bem sucedida na sua missão fundacional de garantir a paz social no mundo, mas principalmente na Europa, né? Então, nesse momento, ela tem que passar por uma reformulação muito forte. E isso acontece na forma da Declaração de Filadélfia. Nesse momento também acontece uma mudança, né, no sistema econômico internacional, que a gente sai de um momento de liberalismo clássico para um momento de liberalismo embutido, né, de keynesianismo, de estado de bem-estar social, em que a OIT ela também tem maior liberdade para estabelecer seus parâmetros laborais, para estabelecer seu diálogo social com os trabalhadores e empresários, e a gente vê uma maior liberdade também para ela estabelecer um diálogo com os países do sul global, que começa a partir da década de 1945, mas se intensifica a partir de 1950 e 1960. Na década de 60, principalmente, a gente tem vários movimentos de independência dos países do sul global na Ásia e na África, que acabam adentrando na OIT exatamente por conta desse esforço de aproximação dela nesses anos. E a gente vê uma guinada de foco muito grande da OIT a partir de 1960. 1945, na verdade, com a própria adoção da Declaração de Filadélfia e a sua entrada no sistema das Nações Unidas como uma agência especializada da ONU. A partir desse momento, a gente vê a OIT com um foco muito mais desenvolvimentista, de assistência técnica, de cooperação para o desenvolvimento com os países do sul global, desenvolvendo efetivamente iniciativas, né, de construção de capacidade, de capacitação de mão de obra, etc. E isso continua também até a década de 1970. Porém, na década de 70, os países do norte global já veem um relativo enfraquecimento político, econômico, né, da sua posição no sistema internacional, e passam a se afastar um pouco dos entendimentos e dos parâmetros estabelecidos pela ONU e outras organizações internacionais como a OIT. E a partir de 1980, né, a gente sabe, os Estados Unidos realiza o choque dos juros, né, nós temos várias crises nos países do sul global, nós temos a ascensão da doutrina neoliberal no mundo,
E isso acaba gerando um novo momento para a relação entre a OIT e o Sul Global e o liberalismo, no qual o neoliberalismo agora passa a pregar uma flexibilização trabalhista, uma flexibilização das legislações trabalhistas, ambientais, etc., que acaba gerando um relativo enfraquecimento da OIT e diversas instabilidades e crises para o Sul Global. Então, aqui a gente vê um momento de maior inação e talvez até afastamento entre a OIT e o Sul Global por conta da ascensão do neoliberalismo. E aqui a gente entra na principal argumentação da minha monografia, né? De que a OIT ela é uma organização realmente livre para tomar os principais parâmetros laborais para garantir a segurança social dos trabalhadores, ou ela é um instrumento do neoliberalismo que funciona dentro das quatro paredes do que a doutrina liberal, né, independente da sua versão naquele momento, possibilita e deixa com que ela faça. A partir daqui, a gente vai para o meu segundo capítulo, que a gente vai analisar a década de 1990, os impactos, né, do neoliberalismo para a OIT e para o Sul Global, no qual a gente vê uma OIT muito paralisada, né, porque por conta do neoliberalismo, desse enfraquecimento que ela teve, dessa rechaça, vamos dizer assim, aos parâmetros laborais, ela se vê muito enfraquecida, muito isolada, e também a gente entra num fenômeno de globalização, né, em que as relações trabalhistas, em que o sistema econômico internacional fica muito mais interligado e complexo. Então, a gente vê um sul global extremamente fragilizado por conta de crises econômicas e uma OIT extremamente fragilizada politicamente por conta desse isolamento. A partir daqui, a gente vê uma resposta da OIT apenas ao final da década de 90, que ela consegue se reorganizar com a adoção da Declaração sobre os Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho, em que ela tenta adicionar essa questão da cláusula social em todas as decisões econômicas, né, para ter esse parâmetro mínimo de respeito aos direitos sociais. E os países do Sul Global, eles se organizam, né, eles mobilizam conceitos que já vinham sendo construídos ao longo dos anos, na forma da cooperação Sul-Sul, para conseguir uma melhor inserção no cenário internacional econômico nesse momento. Então, nesse primeiro momento, a gente vê que a cooperação Sul-Sul é utilizada como uma forma de se inserir na lógica globalizada e neoliberal do momento. Na sessão seguinte, eu vou discutir um pouco mais a continuação, né, dessas estratégias. A gente vê uma mudança nesse caráter da cooperação Sul-Sul, principalmente a partir da crise de 2008, que coloca em questionamento muito forte essa lógica neoliberal, essa lógica de especulação financeira, né, e uma volta mais para a economia real, que permite criticar e questionar o neoliberalismo. Então, a gente vê a cooperação Sul-Sul se mostrando talvez como uma alternativa, né, à lógica de organização neoliberal e não mais uma forma dos países do Sul Global se inserirem na lógica neoliberal. E a gente vê uma OIT que, através da agenda de trabalho decente, que estabelece parâmetros mínimos de proteção social, de garantias sociais, de boas condições trabalhistas, conseguindo se inserir também nesse momento, porque a agenda do trabalho decente eu percebi que ela é muito, assim como o neoliberalismo ele consegue se infiltrar nas coisas, a agenda de trabalho decente também, né? Porque a gente sabe o que é o trabalho que não é decente, então saber o que é o trabalho decente é muito fácil, é uma coisa que não tem muito como fugir. Então, estabelecendo isso, a OIT consegue se inserir de novo nessa dinâmica de proteção social, de garantia de direitos e também, né, com a crise de 2008, de questionamento da lógica neoliberal. Então, a gente vê em próprios documentos da OIT, ela mesma questionando essa lógica, ela mesma propondo uma volta para a economia real, né, que é a economia produtiva. E, enfim, e daí, ao final, na minha última sessão, eu vou fazer essa comparação, né, dos momentos anteriores, com todo esse histórico, e como, nesse momento mais recente, a partir de 2000, a OIT e a Cooperação Sul-Sul conseguiram se contrapor, se mostrar como uma alternativa ao neoliberalismo, propor uma lógica alternativa ao neoliberalismo, e até se unir, né? Porque a gente vê uma institucionalização da cooperação Sul-Sul dentro do âmbito da OIT, agora em anos mais recentes, e sendo a principal lógica de contato e diálogo com o Sul Global nos dias atuais. Então, é basicamente isso que eu estou buscando explorar. Estou buscando explorar essa questão da liberdade, né, da OIT, dos países do Sul Global, dentro da lógica neoliberal, e principalmente essa questão da cooperação Sul-Sul, da OIT, como uma possível alternativa, né, um possível refúgio em relação à lógica neoliberal. Então é isso, espero que tenha feito sentido, né? São 100 anos de história da OIT, mas é basicamente um pouquinho isso o que se centra na minha pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel, pela sua apresentação. Agora, passaremos para os comentários do Carlos Eduardo. Fique à vontade para fazer seus comentários e sugestões a respeito das apresentações. Perfeito, gente. Muito obrigado, viu? Bom,
Boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero começar agradecendo pelo convite, né, do Centro de Estudos e Pesquisa em Relações Internacionais, em nome das diretoras, da professora Patrícia e da professora Rúbia. Dizer que é uma honra estar aqui para comentar os trabalhos e saudar essa iniciativa, que é uma iniciativa muito relevante, assim, eu sempre que eu tenho oportunidade de comentar trabalhos, do pessoal na graduação, eu falo isso, né, como alguém que fez essa trajetória e se encantou e começou a pesquisar ainda na graduação. Acho que esses espaços, eles são sempre muito importantes para incentivar, né, muitas vezes falta esse incentivo na graduação para a gente seguir no caminho da pesquisa e que, enfim, seja sempre uma reflexão muito fértil aqui para a gente, esses espaços de debate, de troca na graduação, né? Eu vou fazer a minha intervenção na ordem das apresentações, tá? Levantando pontos e questões que me chamaram a atenção em cada uma, além dos resumos, além dos trabalhos e além dos banners de vocês, e também a partir de alguns pontos que vocês trouxeram nas apresentações, tá? Quero dizer de antemão, sinceramente, assim, que os três trabalhos, eles estão muito bem feitos, muito bem construídos e mais do que isso, assim, com temáticas extremamente relevantes no nosso campo, né? Algumas das quais eu tenho pouquíssima familiaridade, eu confesso, né? Mas eu vou encaminhar as minhas intervenções, as minhas colocações aqui no sentido daquilo que eu me sinto mais confortável também. Especificamente, alguns objetos de pesquisa eu não conheço pouquíssimo da questão da Fórmula 1, por exemplo, e aí mesmo a questão dos chips e tal, mas eu acho que a gente pode tirar algumas coisas relevantes e vou colocar as minhas questões também pensando no tema central da nossa mesa, que é neoliberalismo e o papel das grandes corporações nas relações internacionais, né? Então, começando pelo trabalho do Giovanni dos Santos, bom, novamente, Giovanni, parabenizar pelo seu trabalho. Tá bem evidente o que você deseja, assim, com a sua pesquisa. Eu senti que o trabalho que está no banner, né, ele está mais estruturado do que aquilo que você tinha no seu resumo, né? Se eu entendi bem, o banner vocês entregaram posteriormente, vocês avançaram, né, na pesquisa durante esse processo que vocês fizeram um banner. E se eu entendi bem, né, você tinha, isso não ficou tão claro para mim, porque na sua fala eu fiquei com um pouco de dúvida, né? Quando eu li o seu resumo, depois li o seu banner, isso para mim ficou evidente, e agora na sua fala eu fiquei com um pouco de dúvida. Mas se eu entendi bem, você tinha na categoria de greenwashing como algo central e estruturante do seu trabalho no seu resumo. E no seu banner eu notei que isso se tornou de alguma maneira lateral, né? E eu achei que isso foi interessante, porque isso deu maior destaque à sua pesquisa empírica e aos dados da sua pesquisa, né? Que me parece ser o ponto forte da sua pesquisa, né? Eu vou enfatizar isso. Eu acho que os dados da sua pesquisa, o conhecimento que você traz, e você reforçou isso na sua fala, são um ponto forte da sua pesquisa. E da maneira como ela estava estruturada, no resumo que você enviou, eu acho que você corria o risco de fazer uma pesquisa um pouco circular, no sentido de sair e chegar no mesmo lugar, no sentido de isso é greenwashing? Sim. E aí? Né? E o que nós extraímos disso? E a partir disso, né? Quais implicações, né, acadêmicas e políticas nós temos a partir disso? Eu acho que eu vou falar disso um pouco mais adiante, né? Mas o meu primeiro comentário, mais específico, ele vai, acho que no sentido de buscar um maior lastro teórico para sua pesquisa, né? Como eu mencionei, os seus dados, eles estão muito bem estruturados, muito bem feitos, mas eu senti que eles se erguem sobre uma base que é uma base um pouco movediça, porque não tem um lastro teórico evidente quando você constrói a sua pesquisa, né? Então, nos seus objetivos, você diz o seguinte, eu vou materializar isso melhor. Para chegar a esse objetivo, a pesquisa irá primeiramente buscar entender em detalhes o que são consideradas emissões de CO2 e o que significa, em termos acadêmicos, algo ser ecológico, certo? Aqui, eu acho que talvez seja necessário fazer a ressalva, e aí que entra a questão do lastro teórico, que em termos acadêmicos, que quase nada em termos acadêmicos é consensual, né? Sobretudo quando se fala de um tema com um debate tão intenso quanto é o debate ecológico e o debate ambiental, né?
E daí vem a necessidade de uma demarcação teórica, né? Com quem você está conversando para pensar esse objeto de pesquisa e pensar esses dados e interpretar esses dados, né? As posições em torno desse tema são divergentes, plurais e muitas vezes até coridentes, na maioria das vezes coridentes, né? E eu não estudo isso, não conheço profundamente o debate ecológico, mas posso te elencar aqui algumas posições distintas que existem nesse debate, né? Então, existe, por exemplo, uma abordagem do meio ambiente, das emissões, como gestão dos bens comuns, né? Que é uma abordagem que tem relevância na medida que ela busca criar uma espécie de quadro analítico que permite observar e orientar as práticas de gestão a partir do estabelecimento de regras entre indivíduos envolvidos numa dinâmica administrativa, né? Ou seja, em outras palavras, né? Essa proposta de abordagem da gestão dos bens comuns tem no comum a sua unidade objetivadora e viabiliza essa administração a partir desse conceito administrativo, ao invés de conferir centralidade à questão do meio ambiente, né? Existe uma outra abordagem, que é uma abordagem crítica, mais presente, eu acho, no nosso campo das relações internacionais, que é a perspectiva da ecologia política, né? Que vai se tornar, enfim, um campo de estudos mais reconhecido ali a partir da década de 80, embora a ecologia política seja anterior, acho que se torna um campo de estudos mais específico, né, mais delimitado a partir da década de 80, e tem a ênfase na política, né, que é o resultado da inter-relação entre a economia política e diversos campos do estudo ambiental, né, das chamadas ciências duras, em especial a ecologia cultural, também a geografia crítica, a ecologia humana. E aqui eu acho que você, inclusive, encontra uma abordagem muito fértil, né, para o seu trabalho, pensando esses nexos, né, entre o greenwashing, uma racionalidade neoliberal que é proposta por esse greenwashing também, que eu acho que você poderia explorar, e o seu objeto, que é a questão da Fórmula 1, né? Existe também, enfim, outras abordagens, uma chamada ecologia apolítica, né, que é uma ecologia muito presente nas ciências duras, existe também o ecofeminismo, enfim, o que eu estou tentando te mostrar aqui é que eu acho que para aprimorar seu trabalho ou transformar o seu trabalho numa eventual dissertação de mestrado, num artigo, seria interessante dar um lastro teórico mais evidente à sua pesquisa empírica, que essa sim está muito bem feita, tá? E muito bem alicerçada. Um outro desdobramento dessa questão que você coloca, que me parece interessante para sua pesquisa, é pensar esse ciclo da economia política desses eventos, né, desses grandes prêmios e de toda essa indústria e essas empresas que estão por trás da Fórmula 1, que você trouxe algumas aqui que você não tinha nem mencionado no banner, que eu achei super interessante na sua fala, tá? Então você vai dizer, você coloca dessa maneira mais ou menos nas suas considerações finais, eu queria tocar nisso. Essa pesquisa também irá, abre aspas, essa pesquisa também irá estudar as empresas e organizações por trás da Fórmula 1, e eu não sei o quanto faz sentido, num escopo de pesquisa mais limitado, pensar, e aí você coloca, abre aspas, outras práticas destes grupos, quais outras práticas desses grupos são poluentes e como essas emissões se comparam às dos carros, né? Aqui, eu acho que você está abrindo a sua pesquisa para um viés possivelmente comparativo, o que implicaria uma certa mudança metodológica, inclusive na sua pesquisa, que eu não sei o quanto faz sentido. Talvez, e na sua fala você enfatizou um outro ponto que eu acho interessante, né? Talvez faça sentido você buscar estudar como essas práticas e essas empresas praticam esse greenwashing, ou seja, diferente da sua primeira questão que eu mencionei, que estava no seu resumo, não é se essas empresas praticam, né? Porque me parece evidente que isso é uma prática de greenwashing. Eu acho que você mesmo respondeu a questão que você estava colocando, né? Na sua fala, no seu banner e no seu resumo. Mas como que acontece esse processo? Quais são as táticas empregadas, né? Eu acho que você tem algumas pistas importantes desse processo nos seus dados e que você poderia aprofundar construindo com um lastro teórico, e aí sim você teria uma pesquisa fenomenal, assim, com objeto de pesquisa muito pouco
estudado e que tem muita coisa para você explorar. Né? Você vai falar, por exemplo, que 49% das emissões são causadas pela logística do esporte, né? Ou seja, pelo transporte de toda a estrutura necessária para a competição. Você também vai falar que 29% das emissões são de responsabilidade das viagens dos membros das equipes, que na maioria das vezes são de avião, né? Então, acho que aqui você tem um campo muito específico para pensar essa estrutura do greenwashing, que me parece evidente que é. E aí eu acho que é uma questão que você tem que conversar com o seu orientador ou sua orientadora, aprofundar. Não sei se faz sentido aqui o que eu estou falando, mas foram algumas coisas que eu pensei, né? Porque eu fui bater o olho rapidamente, como eu disse, não estudo isso assim, mas fui procurar algum artigo, ver se tinha alguma coisa sobre isso e tal, e eu não encontrei, né? Mas tem algumas pesquisas em outros campos que pesquisam que vão buscar construir justamente essa economia política do greenwashing. Então, por exemplo, eu achei um artigo, depois posso te mandar, que vai estudar o greenwashing na indústria da aviação, por exemplo, né? Como esses projetos inovadores na indústria da aviação, como aviões elétricos, aviões movidos a hidrogênio, estudos sobre biocombustíveis, eles não são funcionais, constituem uma tática de greenwashing e eles vão estruturar isso a partir das empresas, enfim. Né, uma pesquisa, eu bati o olho, não li o artigo inteiro, mas me pareceu muito interessante, né? Então, eu acho que esses seriam os elementos centrais assim que eu traria para você aprofundar a sua pesquisa, que já está muito boa assim mesmo, e que você poderia pensar para um eventual mestrado, enfim, né? Só eu não me recordo, é uma pesquisa de iniciação científica, eu não anotei. O seu foi de TCC, né? Ah, tá. Não, beleza. Tranquilo. Então, acho que é isso, assim, em relação ao seu trabalho, tá? Passando para o segundo trabalho, também do Giovanni. Temos dois Giovannis. Deixa eu achar aqui que eu fiz algumas anotações. Neoliberalismo é por último. Pronto. Sobre a questão da fibra ótica, navegando por novos negócios, o interesse do Google nos cabos submarinos de fibra ótica. Giovanni Benages. Também, Giovanni, quero te parabenizar pelo trabalho. Tá muito bom mesmo o seu trabalho, assim, muito bem estruturado, muito bem construído. E eu preciso dizer de antemão aqui também que eu tenho pouquíssima massa crítica sobre o seu tema para poder tecer comentários minuciosos ali sobre o seu objeto, né? Mas é muito evidente seu conhecimento sobre o tema, a literatura e os seus dados, né? E eu vou realizar alguns comentários no sentido de pensar um conflito que me parece inerente ao seu objeto e que não é abordado por você, né? E aí, posteriormente, eu acho que você pode comentar, enfim, sinta-se à vontade, tá bom? Não é uma arguição também, é só algumas questões levantadas para a gente pensar junto. Um primeiro ponto, isso percorre o seu trabalho, ficou evidente na sua fala, mas não é dito explicitamente, eu senti, é um ponto muito evidente. Pode parecer evidente, mas que eu acho importante destacar. Que é que o controle da infraestrutura sobre esses processos que você analisa é um recurso crítico para a projeção de poder das nações, dos estados, e não única e exclusivamente das empresas, né? Aliar o nexo empresa e estado e o papel dos estados nesse processo, eu acho que é um ponto importante. E nas RI, me parece, isso tem sido bastante, não sei se bastante, mas isso tem sido minimamente abordado nos estudos de segurança, né? Por que nos estudos de segurança? Pela centralidade que esse domínio vai adquirir com os fluxos de informação que estruturam funcionamentos sociais, os funcionamentos das sociedades, das economias e dos governos, né? Então, os estados têm incorporado em suas dinâmicas de defesa, principalmente, a questão do espaço cibernético e, consequentemente, as camadas de infraestrutura física e informacional que compõem esse espaço cibernético. Ou seja, aqui, nesse elemento, me parece que
os cabos submarinos são relevantes, são centrais, né? E eu sei que sua chave de análise, de interpretação desse processo está muito próxima, ou muito próxima não, está na economia política, e eu acho central, eu acho que você não deve abandonar essa perspectiva, mas eu penso que você deve recorrer aos estudos de segurança, porque é onde está se produzindo mais coisa em relação a isso nas relações internacionais, né? E os cabos são indispensáveis para a questão econômica. Eu não tenho dúvida disso. A questão econômica é fundamental. Mas também são centrais na questão da segurança e na questão da vigilância. Eu vou entrar nisso um pouco mais adiante, mas eu acho que isso é importante porque isso tem a ver com a hipótese que você coloca, que você mencionou, que é que elas são indispensáveis para a economia, e você colocou também a questão das vantagens comparativas. E eu fico me perguntando mesmo, será que é só isso o objetivo do Google? Será que para aí? Maximizar os negócios através dessa reorientação de rota estratégica, obtendo vantagens comparativas exclusivamente? Ou existe um nexo, ou existe um pressuposto geopolítico na estratégia do Google? E aí você teria que investigar as relações entre a empresa e o Estado. Inclusive, isso tem sido um debate no último mês nos Estados Unidos, né? Que saiu do Departamento de Justiça, de que poderia desmembrar algumas questões do Google, isso incomodou muitos executivos, né? E isso é uma questão central, inclusive, da eleição, né? Porque o Trump, que é o candidato que é muito próximo das chamadas Big Techs. Mas eu acho que você deveria investigar essa questão, porque pensar, né, o papel das corporações nas relações internacionais é inviável sem pensar o nexo das corporações com os estados nas relações internacionais. Eu senti um pouco de falta disso no seu trabalho. Tem um estudo muito interessante, uma dissertação defendida no IRI da USP, eu posso te enviar depois, que vai investigar a diferença da reação demonstrada pelos Estados Unidos diante dos avanços da China sobre duas infraestruturas específicas do espaço cibernético, né? A rede 5G e os cabos submarinos, né? E ele vai chegar à conclusão de que no caso do 5G houve uma maior reação dos Estados Unidos porque ele passou a penetrar em domínios territoriais próprios dos Estados Unidos e também de aliados estratégicos dos Estados Unidos. E isso não aconteceu quando a malha chinesa de cabos submarinos começa a se expandir, né? E é interessante porque essas questões eu acho que pode ser uma boa saída, pode ser uma boa reflexão para o seu trabalho, né? Não sei, quero te ouvir depois também. Se você acha que eu tô falando não tem nada a ver, por favor, sinta-se à vontade, tá bom? Eu acho que eram essas as minhas questões sobre o seu trabalho. E, por fim, o neoliberalismo e a cooperação sul-sul na OIT do Gabriel. Gabriel, também, novamente, com risco de ser redundante aqui, quero te parabenizar. Acho que você tem um projeto um trabalho muito bem construído e muito ambicioso, inclusive, até demais. Acho que eu vou falar disso um pouco adiante, né? Mas mais do que isso, você demonstra muito conhecimento, aponta muitas possibilidades para caminhos possíveis de pesquisa. Isso é fundamental. E metodologicamente você tem um caminho a ser percorrido. Acho que isso é o mais importante para uma pesquisa antes no nível de mestrado, enfim, né? Você tem muito estruturado e a partir disso você extrai diferentes caminhos de pesquisa. E o meu primeiro ponto sobre o seu trabalho diz respeito, e aí eu não sei como foi o seu debate com o seu orientador, enfim, com as pessoas que estão orientando você no TCC, mas diz respeito a uma melhor definição temporal do seu objeto, levando em consideração a pertinência do seu objeto, a quantidade de material que você já reuniu e a literatura que você tem, né? Eu penso
que o esforço para trabalhar as questões relacionadas à OIT são muito relevantes, mas o seu marco temporal ele está muito longo para uma pesquisa assim até de doutorado, sabe? Tipo, você quer analisar 100 anos na sua pesquisa, sendo que se trata de uma instituição dinâmica e, como você mesmo aponta, é uma instituição que passa por diversos ciclos e conjunturas muito específicas que vão alterar o funcionamento tanto da instituição, tanto da OIT, como do engajamento e do papel dos países do Sul Global e da cooperação Sul-Sul. Inclusive, a própria ideia de cooperação Sul-Sul ela muda significativamente durante esse período de 100 anos, né? E eu entendo, e acho que, eu entendo perfeitamente mesmo, assim, eu acho que num esforço de primeira aproximação com o tema, como você coloca que foi o seu caso, e um tema de pesquisa em nível de graduação, enfim, isso é compreensível, eu diria até positivo, né? Mas para transformar isso em uma pesquisa de mestrado, eu acho que seria interessante focar em algum momento histórico. Na realidade, eu acho que seria indispensável focar em algum momento histórico, né? Porque você elenca 5 períodos históricos distintos na sua pesquisa, né? Porque veja, como você mesmo coloca, assim, só para te provocar um pouco nesse sentido, e aí você não precisa responder, tá? Isso é só para a gente pensar junto aqui também. Eu te colocaria algumas questões, né? Como que essa cooperação Sul-Sul, e você colocou na sua fala, que praticamente não acontecia, ocorria em 1919, ou ocorria no primeiro no entre-guerras, né? Quem era o chamado Sul Global em 1919? A própria ideia de Sul Global não existia, né? O mundo de 1919 é um mundo em que grande parte do hoje chamado Sul Global, que na época era chamado Terceiro Mundo, né, ainda vivia sob um modelo semicolonial, pode-se dizer, né? Alguns não vão concordar, né? Existe um debate na literatura, mas o sistema de mandatos que vai ser aprovado e levado a cabo pela Liga das Nações no pós-Primeira Guerra Mundial é uma prática semicolonial, que vai colocar grande parte dos países que hoje compõem o Sul Global sob essa prática, né? E como pensar essa cooperação, né? E aí, pensando nisso, eu acho que você poderia afunilar a sua pesquisa da seguinte maneira, né? E aí eu não sei, também é para conversar com o seu orientador e tal. Mas já que você está interessado nas questões relacionadas ao neoliberalismo especificamente, e aqui na sua fala você também demonstrou mais interesse nesses períodos históricos mais recentes, se eu entendi bem, né? Eu acho que uma saída é estudar essas relações sul-sul, essa tríade, né, que você pretende estudar, a partir da década que você identifica como sendo abre aspas, respostas da OIT e do Sul Global à cooperação sul-sul, que é o momento em que o consenso de Washington, né, se faz mais presente nos países do Sul Global, sobretudo na América Latina. Né? E como se deu a Aliança Sul-Sul pensando nesse consenso de Washington? A partir de um objeto específico. Eu acho que, e aí é uma outra questão, né? Para além da demarcação temporal, talvez um afunilamento do objeto. Então, não sei, pensar talvez a flexibilização das leis trabalhistas nesses países, como se deu essa articulação entre esses países, né? Ou ainda, se você quer pensar mais atualidade, né, uma abordagem interessante pode ser pensar questões específicas das relações de trabalho, como se deu essa aliança ou esse distanciamento, né? Então, hoje a gente tem uma questão fundamental sendo debatida amplamente na atualidade, que é a da plataformização do trabalho, né? Que tem no neoliberalismo o seu alicerce fundamental, né? E como pensar isso a partir de um diálogo, enfim, com a sociologia do trabalho e tantas outras questões. Eu acho que essas questões são para pensar um afunilamento melhor da sua pesquisa. Estou aqui jogando algumas questões, tá, para a gente pensar. E tem algo também no seu trabalho
que com a sua fala eu tive uma impressão completamente diferente, por isso que é importante também essa questão. Você demonstrou um domínio muito maior na sua fala, sobre uma interpretação do neoliberalismo do que ficou evidente para mim no seu trabalho, né? Para mim, e esse era um comentário que eu ia fazer, eu estou pensando em nem fazer mais, porque você realmente mostrou que você conhece ali, pô, trouxe a Wendy Brown, eu ia recomendá-la para você, inclusive, o Dardot e o Laval, não sei se você conhece também, mas você, para mim, o neoliberalismo no seu trabalho está como sinônimo de novo liberalismo, porque você coloca liberalismo, capitalismo, depois neoliberalismo, capitalismo, e eu não vi nenhuma conceituação do que é e como você interpreta o neoliberalismo. Aí, se você me falando que você tem, né, referência na Wendy Brown, eu entendo agora a sua interpretação de maneira mais evidente do que você compreende como sendo neoliberalismo, né? Mas estava me parecendo que você estava colocando como um bloco coeso e unitário e uma nova estrutura de um liberalismo, que era o liberalismo do entre guerras. E aí eu senti que isso, enfim, isso é um equívoco, né? E aí eu até, enfim, eu acho que você deveria ler, né, a Wendy Brown, Nas Ruínas do Neoliberalismo, acho que esse é o livro mais importante, mais interessante dela. E o Dardot e o Laval, A Nova Razão de Mundo, eu também acho que pode te ajudar a pensar, né, um corpo teórico mais definido sobre o que é o neoliberalismo. E aí, se você quiser se aprofundar depois, pensar o Foucault e outras escolas, eu acho interessante também, né? E um último comentário que eu tinha separado para pensar com você é o seguinte, né? Eu acho que tem relação com isso que eu falei, mas eu vou falar. Afirmar que a OIT possui uma relação próxima com o liberalismo e com o capitalismo pode ser absolutamente real, como você faz no seu trabalho, né? E na sua fala eu também já senti um tom um pouco diferente, interessante. Mas eu acho que, apesar de ser real, é superficial e diz pouco sobre a OIT em relação às disputas políticas que você sabe muito bem que existem na organização, né? Porque, veja, a OIT vai surgir num período imediato, né, ao fim da Primeira Guerra Mundial, né, e uma literatura vai sustentar que era uma medida preventiva com o objetivo imediato de evitar que aquela revolta que virou revolução, né, operária se arrastasse para os demais, na Rússia, se arrastasse para os demais países europeus, certo? E o primeiro esforço da organização foi realizar essas leis a partir de muita disputa política que existia dentro da organização, para que todos os países cumprissem, né, todos os países europeus, enfim, né, no início da década de 20, inclusive, vão surgir as primeiras legislações trabalhistas do Brasil, 1922, 1923, se eu não me engano. Mas eu acho que é, é uma afirmação um pouco generalista que ofusca as disputas que ocorrem dentro da organização, essa afirmação dessa relação próxima com o liberalismo e com o capitalismo, que pode ser real, né? Mas você me mostrou muitas mediações na sua própria fala e no seu próprio trabalho em relação a essa afirmação, né? Então, tomare um pouco de cuidado, tá? Eu acho que é isso, de maneira bem geral, assim, que eu teria. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação específica. Eu acho que é isso. Eu novamente parabenizo vocês e agradeço pelo espaço, assim, é sempre um prazer estar trocando e comentando trabalhos, gente. Obrigado. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para os apresentadores, responderem os seus comentários. Bom, por ordem. Bom, professor, eu queria, na verdade, fazer um agradecimento por duas coisas muito importantes. Acendeu, assim, duas lâmpadazinhas de ideia aqui na minha cabeça sobre o rumo de levar aí minha pesquisa. Eu acho que o primeiro problema que eu estava encontrando, que estava sendo, e que, na verdade, é um desafio que eu já estava encontrando desde o momento de organizar o grupo de estudos, que era como trazer a questão teórica
para essa discussão, porque de uma forma ou de outra são pesquisas que são muito mais voltadas para você ver dados, para você ver fatos que aconteceram do que realmente desenvolver uma teoria, aplicar uma teoria a esse caso. E aí, pelo que você trouxe, eu acho que faz muito sentido aplicar a teoria tanto na questão de definir exatamente o que que eles querem dizer com o esporte verde, e aí definir isso como um ponto mesmo de desenvolver a pesquisa a partir, e também do greenwashing, porque eu também entendo que o greenwashing não é o greenwashing, que você pode também interpretar de maneiras diferentes. E o segundo ponto que eu acho que foi o mais crucial de todos, que eu acho que o que você percebeu de ter algumas pequenas diferenças entre o que eu falei aqui agora, do banner, do primeiro resumo, é que eu estava realmente com uma dificuldade de definir o que que deveria ser a pergunta, o que que deveria ser o objetivo dessa pesquisa, porque era isso, uma hora a primeira ideia era, eles conseguem tornar o esporte verde? E a resposta já estava um pouco ali dada, então formava aquele círculo. Tem o greenwashing? De novo forma o círculo. Então, acho que a ideia que você trouxe de sair da pergunta de investigar se existe, e para mais um como existe, eu acho que é um caminho que tem muito mais espaço para desenvolvimento. Então, muito obrigado por essas contribuições. É, eu acho que são ideias muito boas que eu vou conseguir também aplicar aí para organizar um pouco melhor a pesquisa. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer pelos comentários. Vou responder primeiro a sua segunda colocação. Você falou a respeito de pensar como infraestrutura, papel na vigilância, pois na minha iniciação científica eu trago o caso Snowden e o caso de espionagem da NSA, sobre diversos estados, aliados, inimigos, e minha agenda de pesquisa é principalmente voltada à vigilância, tecnologia, o uso desses dados, coleta de dados e como os estados podem fazer uso desses dados pessoais que são coletados pelas Big Techs. Enfim, na minha iniciação científica eu trago esse caso e, de modo geral, a IC ela foi passando por muitas mudanças ao decorrer da pesquisa e na literatura, na bibliografia, eu fui identificando que ela é bastante enviesada. Então, há muitos textos ocidentais que criticam a abordagem de estados tidos como não ocidentais, apontando dedos para a China e Rússia como estados não democráticos podem ser uma ameaça à infraestrutura, e vista essa abordagem mais crítica, que passa um pano para o caso Snowden nos Estados Unidos, fui, mo- fui direcionando a pesquisa para entender de modo mais imparcial o papel da infraestrutura, apontar que houve esse caso e esse caso não recebe a devida abordagem, devido tratamento. Então, pensei na contribuição da iniciação científica ser voltada a entender os casos submarinos como esse objeto de estudo e como que chamar a atenção do campo para esse objeto que não é tipicamente estudado, e em meio a isso, o papel do Google que eu trago na minha monografia. Então, na monografia, me chama bastante atenção esse movimento que não é tradicional da Big Tech. Então, quis entender muito mais o papel do Google e investir nesses cabos, mas no sentido de como o Google faz dinheiro. Agora estou pesquisando mais a respeito de como isso pode ser usado. E ainda está sendo desenvolvido em relação a como o Google pode usar essas informações para fazer dinheiro. Então, um dos pontos que estou tratando agora é esse. Que o Google tem investido nessa infraestrutura para atender a sua própria demanda por dados também. E isso é diretamente ligado aos seus negócios, como que o Google faz dinheiro, como que esses dados podem ser usados para direcionar conteúdo de propagandas, de advertisements, que é a sua principal fonte de renda, sua principal fonte de receita. Então, nesse momento da minha agenda de pesquisa, eu tive o foco em primeiro entender os cabos como uma fonte de poder estrutural, e também um objeto de estudo das RI, e agora entender como que o Google se posiciona. Mas para a continuidade da minha agenda de pesquisa, de fato, eu pretendo investigar mais essas relações entre
os cabos submarinos e o papel dos estados e da disputa geopolítica entre eles, mas o campo ainda carece de bibliografia a respeito. Essa é uma lacuna que eu encontrei, porque poucos textos tratam de uma abordagem de relações internacionais sobre esse tema. Então, na iniciação científica, eu busquei entender mais ou menos como que esse objeto se posiciona na área, no campo de estudo. Na monografia, um ponto colateral, porque a questão do Google me chama bastante atenção, mas para a continuidade da agenda de pesquisa, eu pretendo explorar um pouco mais essa relação Estados Unidos e China e como que essa infraestrutura pode garantir poder aos estados. Mas no momento, também converso com a minha orientadora, a gente considerou que seria melhor deixar de lado essas questões, apesar de serem extremamente relevantes, mas fugiria um pouco do escopo das pesquisas. Obrigado, professor, pelas considerações. Eu vou falar um pouquinho, né, de alguns pontos que já tinham até sido trazidos nessa pesquisa, nessa questão da delimitação do tempo. 100 anos, né? Não é pouca coisa, ainda mais para um TCC. E isso acaba esbarrando nessa questão da definição do sul global, né? Que, como você mesmo disse, ela passou por vários momentos ao longo da história, e isso é uma das coisas que eu estou tendo mais dificuldade, eu acredito, nesse momento de fazer, de conseguir trazer essas diferentes versões do sul global ao longo da história, sem passar de 120 páginas, né? Porque tem que ser um trabalho de 60 páginas, 70 páginas no máximo, e fazer essa discussão ao longo dos anos. Tipo, ou ela fica muito comprida ou fica muito curta e acaba gerando um ponto de confusão, né, de como fazer isso nesse trabalho. Então, realmente é uma dificuldade que eu tô tendo mesmo em relação ao neoliberalismo. Isso também foi uma crítica que a gente teve uma banca parcial no meio do ano, de que a minha definição de neoliberalismo não tinha ficado tão clara. Então, isso é uma coisa também que agora, nesse segundo semestre, né, de correções, etc., eu tô não necessariamente, nem necessariamente me aprofundando mais, mas buscando desenvolver melhor, né, na escrita, na fala, a minha própria percepção do neoliberalismo, como ele entra nesse meio, como ele afeta os países do sul global, enfim. Então, faz total sentido essas duas críticas, são duas coisas que já tinham sido identificadas, né, também aqui pelas próprias professoras nossas de monografia, minha orientadora, e que eu, né, preciso desenvolver mais nessas correções. Em relação Eu tenho duas perguntas agora ao final, na verdade, que é a primeira, em relação a essa questão do escopo. Você falou que para um mestrado precisaria de um maior afunilamento, né? Focar em um momento histórico específico, num afunilamento do tema também. Mas o que eu fiquei um pouco confuso é na questão de um TCC. Você acredita que esse escopo atual, né, foge um pouco da questão do TCC ou você acha apropriado? Eu não entendi exatamente essa questão que você falou. E a segunda pergunta que eu queria fazer para você é para você repetir, por favor, o nome da obra do Dardot e Laval, né? Eu acredito que você falou, que eu anotei as outras aqui, mas eu acabei perdendo essa e eu queria fazer essa pesquisa. Então, te deixo com essas duas últimas perguntas. Muito obrigado. Obrigado a você. Ótimo, gente, ótimo. Acho que as respostas foram todas, me esclareceram, assim, muitas das questões que eu tinha. E sobre a questão do TCC, olha, eu vou ser muito sincero, eu acho que depende do que você quer com o TCC, da sua instituição, da sua conversa com o seu orientador e de outras tantas questões. Porque, por exemplo, eu me formei na PUC. E uma das opções de TCC que a gente tinha para quem queria seguir a vida acadêmica e tal, era fazer um projeto de pesquisa como TCC, mas esse era um modelo institucional específico. E aí a gente podia escolher como a gente faria tal. Eu optei por esse caminho porque eu queria fazer o mestrado. Então, o meu TCC foi um projeto de pesquisa que durou um ano, tal, foi bem elaborado, bem notado, mais de 20 páginas, né? E aí já tinha uma delimitação, um escopo muito específico de pesquisa que eu queria seguir no mestrado. Outras instituições adotam que você tem que fazer a monografia, né? Então, aí você teria que desenvolver. Do meu ponto de vista, eu acho que para uma monografia de TCC, levando em consideração que depois você pretende levar a cabo a pesquisa mais a fundo, faz sentido você pensar
num nível de abstração um pouco mais elevado. Ou seja, fazer uma pesquisa, por falta de termo melhor aqui, né? Mas uma pesquisa um pouco mais generalista, para depois se aprofundar e se debruçar sobre um caso, sobre um afunilamento específico. Mas aí, de novo, eu repito, eu acho que é uma questão que você tem que debater aí na sua instituição e com o seu orientador ou sua orientadora, assim, eu não sei dizer, definitivamente, né? Em relação à obra, o Dardot e Laval é uma obra muito conhecida que é incontornável assim hoje em dia para os debates, concordando ou não, ela é incontornável para os debates sobre neoliberalismo e chama A Nova Razão de Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, né? Inclusive Dardot teve no Brasil, eles são franceses, né? Eles têm uma interpretação Foucaultiana e com pé no marxismo sobre a questão do neoliberalismo. E eles que vão localizar, né, fazer uma radiografia da história do neoliberalismo a partir das interpretações do Foucault, do colóquio Walter Lippmann, né, que é um colóquio que vai acontecer em 1938, que vai juntar uma série de intelectuais que posteriormente vão começar a difundir, né, internacionalmente, com a formação da Sociedade Montpellier em 1947, uma série de outros processos, o neoliberalismo, né? E ele estabelece uma espécie de ruptura com certos pontos comuns, né, que a literatura sobre neoliberalismo se encontrava anteriormente, né? Então, é muito interessante, eu acho que é uma literatura incontornável, assim, se você quiser se aprofundar, tá? A Nova Razão de Mundo, e aí a segunda parte, eu não sei, eu acho que é isso, ensaio sobre a sociedade neoliberal, tá bom? Mas é isso, gente. Falou? Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a plateia do evento. Algum comentário, pergunta ou sugestão da plateia? Ah, então venham para cá. Cadu, boa tarde. Meu nome é Maria, eu sou aluna do terceiro ano de Relações Internacionais aqui da Facamp. E os meus comentários, eu tenho um comentário para o Gabriel e um comentário para a pesquisa do Giovanni Benages. Nenhum para você, desculpa. Para o Giovanni, sobre a questão da bibliografia que você trouxe, né? Da questão de não ter tanta base teórica ainda para o seu tema. Eu tenho mais duas perguntas, na verdade. A primeira é, o que que te levou a esse interesse tão específico nos cabos submarinos de fibra ótica, que é uma coisa que, assim, a gente não vê na graduação, né? Então, eu queria saber quais foram suas fontes, assim, fora da faculdade para pensar nisso, ou mesmo aqui dentro. E sobre bibliografia, quando você estava falando da questão do tipo de empresa que o Google, né, a Alphabet e do tipo de interação que ela tem com neste mercado, nesse nicho de mercado específico, me remeteu um pouco às bibliografias de Economia Internacional 3. Não sei se a gente teve a mesma, mas tem um texto específico do GFAT, não sei se faria sentido para você, mas enfim, seria isso. E pro Gabriel, é, eu queria perguntar um pouco da cooperação Sul-Sul no seu trabalho, porque eu senti assim, na sua fala que você está estudando uma tríade, né? São três, quase que três objetos de estudo, não sei se você está definindo assim exatamente, mas é bastante coisa para aprofundar, além do seu recorte temporal ser bem extenso, né? Então, seriam duas perguntas. Uma é qual o foco que você pretende trazer na sua pesquisa? Seria um foco mais histórico? Porque o que você trouxe na fala, para mim, remeteu a um foco meio histórico, assim, de trazer, nesse período acontece dessa forma, ou seria um pouco mais no sentido operacional, como que a OIT operacionalizou as políticas, que daí você traz também o meio que jurídico, né, desse marco específico da agenda dentro da OIT. Então, é um pouco isso que não ficou tão claro para mim. E a relação da cooperação Sul-Sul, que eu queria trazer de pergunta para você, é mais
na interação da cooperação Sul-Sul com a OIT especificamente, porque eu acho que ficou bem clara a interação histórica na sua fala, né, do movimento dos países em desenvolvimento, do transição do terceiro mundo para o sul global e formação da cooperação Sul-Sul e como que isso impacta no neoliberalismo, mas dentro da OIT em específico, você até trouxe no final, eu anotei. É, Você trouxe no final, né? A institucionalização da cooperação Sul-Sul aconteceu na OIT, mas para mim não ficou muito claro como e se esse vai ser o foco, ou se você está analisando as três coisas por um foco histórico de novo. Então, são duas perguntas, mas é meio que uma. É, é isso. Boa tarde, todo mundo, professor Cadu. Parabéns para todos vocês arrasaram nas pesquisas. Eu tenho uma pergunta, barra comentário para o Giovanni Bueno. É, Desculpa, Giovanni Lana, acho que vai ficar sem pergunta hoje. Mas eu queria saber se tem alguma relação, a alta dominância do Google no mundo inteiro, praticamente, tanto de ser o browser mais usado do mundo, de pagar, acho que na casa de bilhões para a Apple, para ser o navegador usado pelos aplicativos, pelos iPhones, iPads, enfim, tem alguma relação com esse interesse nos cabos submarinos? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado pelas perguntas. Começando pelas perguntas que a Maria fez. É, Em relação ao meu interesse sobre o tema, na verdade eu estava pensando, eu queria fazer uma pesquisa de iniciação científica, porque eu pretendo cursar um mestrado e iniciação científica tem um valor muito grande para cursar um mestrado. Então, eu pensei em alguns tópicos do meu interesse: tecnologia, dados, vigilância, já estava estudando o caso Snowden, e foi uma sugestão da minha orientadora, a professora Patrícia Borelli, é, estudar algo que vai um pouco atrás, dar um passo atrás e olhar para a infraestrutura. Queria também tratar sobre algumas questões norte e sul, e ela falou, olha, você pode ir... Ah, tá, ele fechou a câmera. É que fechou no notebook e sumiu o quadradinho. Então, eu queria tratar de questões norte-sul. Ela falou, olha, você pode dar um passo atrás, estudar infraestrutura ou de cabos submarinos ou de redes móveis, e você vai perceber que só tem empresas do norte global dominando esse segmento. Então, estudando a pesquisa, desde o projeto passou por várias modificações, e eu fui percebendo que a bibliografia é enviesada, falta uma visão de relações internacionais. Então, também respondendo a segunda pergunta, para estudar a segmentação da indústria de cabos submarinos e também do mercado, eu precisei usar a bibliografia de engenheiros. Tem um handbook muito extenso, que reúne advogados, engenheiros, mas que tem um olhar inexistente sobre questões geopolíticas. Tem alguns artigos que tratam de relações geopolíticas dentro da infraestrutura de carros submarinos, mas ainda é limitada, então eu quis trazer esse olhar e minha motivação inicial foi essa. A pesquisa sofreu mudanças e a bibliografia também é bem variada. Respondendo à pergunta do Antônio, bom, o Google, ele, assim, as Big Techs de modo geral, como dá para ver aqui, vou até levantar para vocês verem. Esse gráfico mostra o quanto que as empresas, as big techs, os content providers, como aparece na bibliografia, têm ganhado, têm ocupado, têm utilizado muito mais capacidade do que outros serviços. Em 2013, em 2013, menos de 25% de toda a capacidade são usadas pelos cabos submarinos era de big techs. Em 2022 chegou a quase 75%. Então a demanda dessas empresas cresceu exponencialmente com o passar dos anos. Então, atualmente há uma demanda muito grande também, dado ao desenvolvimento da inteligência artificial e também do uso das tecnologias digitais, há uma demanda muito grande dessas empresas por capacidade. Então, dá para entender que o Google tem investido nessa infraestrutura para atender a sua própria demanda, porque a demanda é crescente e, bom, na monografia eu trago estudo de casos sobre os carros submarinos que
o Google e a Meta têm investido na África, na região africana, por conta de ser uma região que ainda carece de infraestrutura e o Google busca ampliar o seu mercado, tanto pela extração de dados quanto para ofertar os seus produtos e serviços digitais no continente africano. Então, dá para entender que tem essa relação de há uma demanda muito grande que precisa ser atendida e se outras empresas não, não estão atendendo essa capacidade, não estão atendendo essa demanda de capacidade que o Google tem, o próprio Google tem investido nessa infraestrutura. E agora passando então para as perguntas que a Maria fez para mim, eu acredito que é pertinente explicar um pouquinho a lógica, né, da minha monografia, na qual o primeiro capítulo é mais uma retomada histórica, estabelecendo as bases para a gente entender o que acontece a partir da década de 1990. E o momento de transição de um momento para o outro é exatamente a década ali que surge, né, vamos dizer assim, que se torna mais relevante a cooperação Sul-Sul, que é a década de 1990. Só que, por mais que nesse momento a gente tenha essa ascensão, essa maior predominância, essa maior relevância da cooperação Sul-Sul, principalmente nominalmente, né, entre os próprios países do Sul global, ela, né, tem um histórico, ela tem um período antes. A OIT tem um período antes, ela não nasceu em 1990. O neoliberalismo não nasceu em 1980. Então, o capítulo 1 é estabelecer as bases de tudo isso, né? E você me perguntou o foco, né, de quais são essas bases ao longo desse capítulo 1. É meio que tudo. É meio que tudo no que se refere ao neoliberalismo, então na forma que a OIT atua, mas principalmente na forma que ela atua em relação aos países do sul global. E como o professor Cadu trouxe, né, essa forma que ela atua em relação aos países do sul global tem momentos diferentes, muito diferentes ao longo da sua história, e isso inclui principalmente o que eu foco na minha monografia, nos aspectos normativos, né, de legislação, parâmetros laborais, etc., quanto no quesito técnico. Então, efetivamente, ir no país, fazer um projeto, fazer alguma coisa. Então, eu analiso esses dois aspectos, que na verdade é tudo que a OIT faz, né, em relação ao sul global e as mudanças que teve de um momento para o outro, para a gente entender as bases e seguir para esse capítulo 2, que efetivamente eu faço a discussão dessa limitação, né, do neoliberalismo, dessa participação da cooperação Sul-Sul nessa dinâmica entre neoliberalismo e OIT e como que a cooperação Sul-Sul entra nesse meio. Então é esse o foco, é tudo, se eu posso dizer assim, ao longo desse período histórico da OIT. Em relação à cooperação Sul-Sul, né, então realmente, como eu disse, a cooperação Sul-Sul surge a partir da década de 1990, mas ela tem essas bases anteriores. E no capítulo 1 que eu faço essa recuperação, eu vejo o histórico que levou à cooperação dos países do Sul global, o cenário internacional que leva a essa adoção da cooperação Sul-Sul como uma estratégia central e dominante ali entre os países do Sul na década de 90, mas também a forma que os estados do Sul global interagem, né, com a forma que a OIT interage com os estados do Sul global, exatamente para estabelecer as bases para a cooperação Sul-Sul entrar nesse meio, para fazer sentido, não? E do nada surge a cooperação Sul-Sul, tipo, tem um histórico ali por trás. Em relação à institucionalização na OIT, a minha monografia vai de 1919 até 2015, no momento que é adotada a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e que acaba entrando muito junto com a Agenda de Trabalho Decente da OIT. Essa questão da institucionalização da cooperação Sul-Sul é uma coisa mais recente. Eu tive a oportunidade de participar de um programa da OIT mais cedo nesse ano e tudo que eles falavam em relação aos estados do Sul global tinha cooperação Sul-Sul no meio. A gente teve que desenvolver um projeto sobre cooperação Sul-Sul. A gente viu os princípios e valores da cooperação Sul-Sul. Então a gente percebe que, eu não sei exatamente o ano que aconteceu essa institucionalização, mas teve uma institucionalização muito forte da cooperação Sul-Sul na OIT. E agora ela é o centro, né? Pode-se dizer assim, da estratégia da OIT para lidar com os países do Sul global. E então eu não vou estudar isso na minha monografia, eu paro, né? Ali em 2015, apenas meros 94 anos de estudo. Mas isso é um ponto importante, né? Que eu quis só ressaltar aqui na fala, mas não vai entrar necessariamente na minha argumentação da monografia. É isso. Espero ter respondido as suas perguntas. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim do nosso evento, então eu passo a palavra para os apresentadores fazerem as considerações finais, se vocês tiverem alguma. Então, tudo bem. Carlos Eduardo, você gostaria de fazer as considerações finais? Não tenho grandes considerações, não. Novamente, é só agradecer, parabenizar, os três pelo trabalho. Assim, são trabalhos muito, muito bem feitos mesmo, como eu disse.
e desejar muita sorte, muita força aí na caminhada para a continuidade desses trabalhos. Tenho certeza que sairão ótimos trabalhos. Espero vê-los novamente. Muito obrigada. Então, encerramos assim a sexta mesa do nosso sexto ciclo de debate incêndio do Facamp. Gostaríamos de agradecer a presença do Carlos Eduardo pelo excelente debate com os nossos alunos. Agradecemos a presença de todos os alunos, professores e convidados e aproveitamos para convidar vocês para as próximas mesas do ciclo, que ocorrerão amanhã, 6 de novembro. Ao meio-dia, aqui na sala 1605, teremos a mesa 7, intitulada Desafios Latino-Americanos para a Implementação da Agenda 2030. Fome Zero, Saúde e Bem-Estar. E às 3h30, na sala 1604, teremos a mesa 8, intitulada Identidade e Política Externa dos Estados Unidos e da Rússia. Contamos com a presença de todos. Obrigada e boa tarde. Muito obrigada, Carlos Eduardo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Muito obrigada.